Boa noite, de forma oficial. Então, hoje é a nossa quinta aula desse final aí da trilha, né, desse primeiro contato. Hoje a gente vai falar de primeiros socorros. Então, é uma coisa tranquila. Nós precisamos entender que a nossa função, estando dentro da casa de alguém, é fornecer os primeiros cuidados. Em momento algum, eu quero que vocês resolvam algumas situações, até porque algumas coisas, o tratamento é mais complicado, é mais demorado e vai necessitar do apoio do serviço de emergência. Então, aqui vamos aos primeiros socorros. E será que isso é importante dentro da faixa pediátrica? E a gente precisa entender que causas externas, acidentes e outros fatores, constituem a principal causa de morte de 1 até 14 anos. Então, de fato, é muito importante. E quando a gente vai observar e analisar cada um desses acidentes domésticos, até 90% poderia ter sido evitado, com medidas simples, supervisão principalmente. O maior risco para esses acidentes acontecem entre crianças de 2 a 5 anos, então maior quantidade disso. Por quê? É uma criança que já tem capacidade de exploração, ela já deambula, ela é curiosa, inclusive, mas ela é muito ingênua. Então nem sempre ela tem um senso crítico sobre o que causa dano, o que é dor. Não sempre ela tem medo sobre isso, e isso coloca ela em alguns riscos adicionais. A outra coisa que de fato é importante, a gente precisa ter noção, é que pouco período de tempo e pouco motivo já é o suficiente. Eu costumo falar que criança é muito criativa até para se machucar, porque cada história que a gente acompanha é que você não acredita. Então a criança, por exemplo, ela pode se afogar 30 segundos sem supervisão ou desatenção e em até 5, 8 centímetros de água. Então assim, coisa de 4 dedos ela consegue se afogar. E é importante a gente pensar que esses 30 segundos, por exemplo, pode representar uma olhada no celular. São coisas pequenas no nosso dia a dia. Então, seguindo, quando a gente vai olhar por faixa etária, aquele paciente de 0 a 1 ano, no primeiro ano de vida, ele é muito frágil. Então, esse paciente muito frágil, ele está ali propenso a sufocação e quedas. Além disso, seguindo aqui, de 2 a 4 anos é um paciente mais curioso, mas também inconsequente. Então, acidentes de trânsito, vocês vão ver que aqui, ó, a partir de 1 ano ali, já começa a ter o trânsito aqui em todos os momentos. Então, acidente de trânsito, afogamento, queda, queimadura e intoxicações. Os pacientes maiores, os nossos filhotes maiores de 5 a 9 anos, são mais influenciáveis e aquela habilidade motora dele está abaixo do julgamento crítico. O que eu posso te dizer? Ele consegue ter uma mobilidade grande, uma destreza, ele tem capacidade motora, mas o julgamento crítico não acompanhou. Então, acidente de trânsito da mesma forma, afogamento, queda, queimadura e as intoxicações. Os adolescentes já é uma população em particular, ele já tem um pensamento de fato organizado, mas ele passa por pressões sociais, tem alguns com sentimento de onipotência ou de não sofrimento, de que eles não serão afetados, e isso ele faz ali, ele toma alguns riscos conscientes. Com isso, a gente tem dentre todos, ainda tem aquela questão do homicídio, suicídio, intoxicações, até incluindo o próprio álcool, acidentes, quedas e outros eventos. Então a gente vê que o hall de motivos, o hall de circunstâncias é muito importante. Além disso, aí aproveitando, a gente está passando agora essa temporada lá do Instagram, está tendo muita publicação acerca disso. A gente está falando sobre acidentes, então a gente fala desde o que é mais comum e também o nosso maior foco é a prevenção. Então a gente passa inclusive cômodo por cômodo, falando o que dá para mudar, o que dá para mexer e evitar que outras surpresas aí inesperadas ou indesejadas aconteçam. Então, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar de queda, queimadura, afogamento, engasgo, um pouco de ferimentos e um pouco de intoxicações, tá bom? Começando por queda, e todos esses vão falar assim, o que a gente pode fazer para evitar, o que tem que ser feito quando não pôde se evitar, quando aconteceu, tá bom? Então, em relação à queda, como é que a gente evita? De forma bem lógica, cercados, portões e grades, principalmente lugar que tenha corredor, lugar que tenha escada. Além disso, as telas de proteção, naquelas quedas de altura, as proteções laterais em camas, e aí a gente fala que o espaço entre a grade tem que ser de 5 a 7 centímetros. Se for maior do que isso, você começa a prender a cabeça, prende uma outra parte do corpo, enfim, tem que ser os riscos. Então, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria de entre 5 e 7 centímetros. Além disso, a altura da proteção do berço, ela tem que ser maior que 3/4 da altura da criança. Então, o que é isso? Se a criança ela fica ali em pé, na beirada do berço, e aí já está ali por volta a altura desse grade do berço, ela está menor do que a região ali, por exemplo, do peito da criança, entre os mamilos, você tem que repensar a altura, porque ela pode simplesmente tombar ou pular. A altura da cama limitada de 80 centímetros a 1 metro,
E a gente vai falar um pouco dessas alturas quando a gente for falar ali do manejo. Em relação também às cadeiras de alimentação, a base é uma base mais alargada e elas possuem cinto para evitar a queda. E a questão aí, o tabu enorme que a gente tem em relação ao andador. Então, o andador ele é proscrito. O que quer dizer? Ele não é para ser usado. A Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica o uso. Por quê? Ah, mas ele estimula os movimentos das pernas, a criança anda, ela se diverte. Só que ele não tem proteção alguma no caso de queda. Então, no momento da queda, ele é muito propenso o trauma crânioencefálico. Então, a criança cai de cabeça, de fato. E ela cai do degrau, e ela tomba. Então, a gente tem inúmeros relatos e casos graves de quedas por causa do andador. Tem outras ferramentas, outras formas de a gente estimular os membros inferiores da criança, até divertidas, que substituem e são mais seguras. Então, como é que a gente evita? Nós não vamos deixar nenhum o que a gente puder fazer, e além disso, o mais importante é a supervisão. A supervisão, ela perpassa todos esses fatores. Então, é uma criança que a gente não pode deixar ela sem essa supervisão. Lembra que 90% dos acidentes domésticos poderiam ter sido evitados. E o que a gente faz? Então, na hora da gente, o que vai ser feito, a gente tem que entender que existem dois tipos de queda. Tem a queda, que é aquela queda da própria altura, que a gente chama, a criança está andando e cai. Né? Por si só, isso aqui tem uma energia muito pequena. E tem aquela queda que é a queda de altura, ou de grande altura, ou seja, a criança caiu de uma altura maior do que ela mesma, por exemplo. Então, por exemplo, se a criança aqui subindo em cima de uma mesa e eventualmente caindo dessa mesa. Então, em relação à queda da própria altura, é um evento de menor energia, de menores complicações. O que eu tenho que fazer? Cuidar do local de observação. Isso aqui não é segredo, é até intuitivo. Eu vou ali cuidar de um ralado, eu vou aplicar compressa fria caso teve um trauma local, vai ficar roxo, vai ficar inchado, e a gente vai observar. Qualquer alteração ali importante, o edema muito grande, está muito inchado, está tendo um sangramento que não melhora, a criança teve outra alteração que não é o habitual dela, a gente tem que procurar assistência. Mas, de fato, é algo mais tranquilo. Agora, quando eu estou falando de uma queda de altura, onde a criança que caiu de uma altura até ali mais importante, eu tenho três coisas principais. São os cuidados iniciais, a busca por sinais de gravidade e o acionamento do serviço de emergência em algumas situações. Então, bem linear o raciocínio, é bem tranquilo. Eu deixei aqui embaixo um TCE com asterisco para a gente lembrar do traumatismo crânioencefálico. Por quê? A maioria dos problemas que eu tenho em criança, quando eu falo de queda de altura, é por conta do trauma crânioencefálico. Todo mundo conhece, então, um primo, um vizinho, um filho, que caiu, bateu a cabeça, caiu da cama, bateu a cabeça, enfim, subiu um degrau, bateu a cabeça. Inúmeros motivos para isso, principalmente porque a cabeça da criança ela é proporcionalmente maior do que o corpo. E isso, ela nasce com a cabeça muito grande. E conforme vai crescendo, essa proporção vai se reduzindo, mas é uma área de grande impacto, né? Uma superfície muito grande. Então, a nossa discussão ela vai focar principalmente no paciente com traumatismo crânioencefálico. Então, em cada ponto desse, cuidados iniciais, criança caiu, bateu a cabeça, o que eu faço? Eu coloquei aqui imobilização, a orientação até do próprio serviço do SAMU, que deixa ela um pouquinho mais quieta. Quando a gente mobiliza muito a criança, principalmente se ela bateu a cabeça muito forte, tem o risco de lesão, tanto da cabeça quanto do pescoço. Então, evitar grande mobilização, ficar movimentando, mudando de lugar, botando colo, sacudindo. Então, deixar ela um pouco mais quieta. Ficou um pouco mais quieta, eu vou avaliar. Apesar de ter caído, tá chorando, tá tranquilo, enfim, é um paciente que não me apresenta grandes riscos, melhores. Mas se for uma criança que caiu, bateu a cabeça, está muito mole, está quieta, está desacordada, essa criança tem que ficar mais imóvel possível, para a gente evitar danos secundários. Então, às vezes cai, machuca de uma forma, machucou de forma importante, aí você mexe, movimenta, enfim, de forma que isso aí vai causar uma lesão. Então, cuidados iniciais, imobiliza e compressão de ferimentos. Nós vamos falar lá no último slide sobre um pouco de ferimentos, mas de forma mais simples. Se eu tenho uma ferida sangrando, eu vou ali colocar uma compressa no local para parar esse sangramento. E sinais de gravidade. Vamos pensar no traumatismo crânioencefálico. Quando é que eu tenho que ter uma preocupação maior? Quando é que aquilo ali vai me levar a uma atitude um pouco mais enérgica? Perda de consciência, vômitos, crise convulsiva, amnésia lacunar, ou seja, intervalo de períodos de tempo, fraturas ou afundamento de crânio, grandes sangramentos, deformidade de membros. Então, caiu e está com o braço quebrado, por exemplo. Além disso, as lesões dento-alveolares. Machucou dente, machucou gengiva, também tem que ser avaliado. Isso aqui vai me fazer um alerta, é uma lanterna, vai falar o seguinte, olha, essa criança precisa ser avaliada.
E olha, essa criança aqui, será que ela não precisa ser transportada por um serviço de emergência? Então, é isso que eu tenho que entender. Até onde vai a minha função de primeiros socorros. E até onde a minha função é preparar o paciente para que ele seja socorrido por um serviço avançado. Então, o SAMU, isso aqui é importante para a gente lembrar os números, viu? Na hora do pânico, isso aqui some, a gente esquece. Então, deixa salvo no celular, cola uma etiqueta na parte de trás, deixa na geladeira, se algum lugar que você possa consultar. Então, SAMU é 192 e Bombeiro é 193, tá bom? Aqui na região de Goiás, os dois fazem esse atendimento domiciliar. Então, eu estou falando de queda. Lembrar que da queda, eu posso ter uma queda de baixa energia, a criança correndo caiu, uma queda de grande energia, que a criança caiu de uma certa altura. Nesses dois casos, primeiro contato, eu vou chegar lá pertinho, como é que está a criança? Está bem? Opa, cuidei do que aconteceu lá, cuidar do ferimento, do rosto, do que aconteceu. A criança caiu de uma altura maior e está ali com aqueles sinais de alerta, é um paciente que eu vou ter que acionar o serviço de emergência. Vou deixar quietinho, vou proteger ali, sem muita mobilização, e acionar o serviço de emergência, tá bom? No caso de deformidade de membros, quanto menos mexer, melhor, porque quando o pessoal chegar, eles vão imobilizar de acordo com o membro, então tem algumas técnicas para isso e vão fazer o transporte, mas deixa um pouco mais quieto. Em relação à queda, é isso, não tem muito segredo, é algo que me preocupa um pouco, principalmente quando tem sinais de gravidade. Tenho que manter a calma, acionar o serviço de emergência e direcionar o paciente. Então, em relação à queimadura agora, como é que eu evito queimadura? Então, eu tenho que lembrar que queimadura ela é desde uma de primeiro grau, uma queimadura por sol, exposição solar, por exemplo, até queimaduras de terceiro grau. Estou falando de queimaduras de grande energia, principalmente energia elétrica, ou aqueles grandes queimados, né? Então, como é que eu vou evitar esse processo? Eu culpo o uso de protetor solar, né, de forma bem simplista e muito importante, não só para queimadura, mas também para o câncer de pele na idade adulta. A exposição em horários mais adequados, então o sol até 10 da manhã ou depois das 4. Eu estou falando de exposição por pequenos períodos. Você não deixa uma criança tomando sol por meia hora. O tempo indicado é de 10 a 15 minutos. Eu não tenho estudo científico seguro que vai falar para mim, olha, você pode deixar a criança no sol para poder ali, aumentar a vitamina D, por exemplo, que isso não vai ter problemas na vida adulta. Então, como eu não tenho segurança para isso, eu vou limitar ali a 10, 15 minutos só nesse período, antes das 10 e após as 4, tá bom? O protetor solar, inclusive, não tem que ser usado só quando você estiver de férias na praia ou na piscina, utilizado todo dia pela manhã e repassado ao longo do dia. Além disso, outras coisas. Alguns lugares não usa só a água do chuveiro, mas também prepara a água para banho. Ela tem sempre que ser testada a temperatura. Então, o dorso da mão, a parte superior da mão, da mesma forma que a parte interna do antebraço, são peles mais sensíveis. Tende, então, a ser um pouco mais próximo do que é para criança. O que não dá é para você testar na palma da mão, na sola do pé, tudo grosso aí, que não vai doer. E orientações. Se eu vou preparar uma água de banho, vou misturar água quente com água fria, eu começo com água fria, certo? Deixo a água fria posicionada lá no recipiente e eu vou adicionando água quente. Até que chega ao ponto lá onde é agradável, tá bom? Nada de exceder, pode inclusive causar lesões graves nas crianças. Mamadeiras e chupetes esterilizados. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão da mamadeira e da chupeta, tenho certeza que a Bia já falou isso com vocês. Mas o que eu tenho que lembrar é que aquelas que fazem uso, que passam por esterilização, deixa ali fervendo e tudo mais, tem que tomar cuidado de aonde são armazenados, a hora que vai ser oferecido para a criança. Se a criança vê a mamadeira dela em cima da mesa, ela vai querer pegar, enfim. Se tiver aquecido, pode causar lesões também. O próprio uso de micro-ondas. Aqui eu estou falando um pouco mais de crianças maiores, que têm inclusive acesso e ciência desse micro-ondas. Programa um tempo, coloca lá, se está muito aquecido, eu vou ter a própria solução quente, mas eu posso ter inclusive vapor, de forma que eu tenho queimaduras de face, queimaduras ali de córnea, queimaduras graves. Então o uso de micro-ondas é importante. Na cozinha, a gente não vai cozinhar ou manipular alimentos com crianças no colo. E eu já quero emendar com essa linha de baixo aqui. Criança, cozinha no lugar de criança. Então, se a gente pudesse eliminá-las, assim, evitar esse acesso à cozinha, maravilhoso. Nem sempre isso é possível, tem muita casa, inclusive, que não tem nem porta para a cozinha. Mas eu tenho que limitar ali o acesso dela. Ela só vai acessar aquilo que for permitido. Então, cozinha é um espaço rico em objetos que podem, ou situações que podem ferir criança. Seja objetos cortantes, como faca, garfo, seja superfícies quentes, como o próprio forno, a própria panela, o próprio fogão também. Então, o que não falta é motivo para se machucar, certo?
O uso de álcool por adultos. Então, por incrível que pareça, a maioria dos acidentes não acontece porque a criança está brincando com álcool e se acidentou. Isso, nós temos esses dados. De fato, infelizmente, isso acontece. Mas acontece muito também porque o adulto está manipulando o álcool e aí acontece um acidente, algo imprevisto. Então, pessoalmente, eu já atendi casos, e não foi só um, infelizmente, de pai que vai acender a churrasqueira com criança perto, e aí é combustão, explode, você não controla a extensão do fogo, e o fogo atinge quem está perto. Então, em 2 casos, por exemplo, tinha uma criança no colo de um adulto perto. Então, um dos adultos, vamos supor, o pai estava acendendo a churrasqueira, nesse caso, e aí você tinha uma criança no colo da mãe ao lado, e explodiu, queimou, não só a criança, mas também os adultos. Outra coisa também é lembrar que a eletricidade também causa queimadura e são das mais graves. Então, gente, fio exposto, principalmente de alta tensão na rua, isso tudo é motivo para a gente preocupar. Então, criança brincando lá dentro do condomínio, você pode ter um fio que se soltou, que se arrebentou, isso é um perigo enorme. Então, como evitar? Temos isso muito bem em mente. O que, que a gente vai fazer se acontecer? Olha aqui de novo, supervisão de fora a fora. Então, supervisão vai ser sempre a nossa lembrança de que essa criança precisa. E o que, que eu tenho que fazer? Então, isso aqui é basicamente o que a gente faz em todo atendimento de paciente com queimadura. O que, que eu preciso lembrar, inclusive? Queimadura não é somente a por calor, mas eu tenho queimadura que também pode ser química. Então, eu tenho produtos químicos que causam queimadura. Tem ácidos em solução que causam queimaduras. Então, é por isso que a gente tem que afastar a criança do agente causador. Então, se ela está com a roupa em chamas, apaga o fogo para poder tirar a roupa. Se ela está ali com substância química que causa queimaduras, eu vou lavar aquela região. Então, retira a roupa queimada, lava com água corrente. Então, a aplicação, essa água corrente, chega a ter relato de 5 a 10 minutos debaixo da torneira. Não precisa ser uma água gelada. O que a gente fala sobre frio é que a aplicação de bolsa térmica com água fria, ela pode causar um certo alívio para a criança e ela tem a capacidade de evitar a extensão da queimadura. Então, isso de fato é citado, mas a gente não vai passar gelo, tá? Muito importante essa diferença. É uma bolsa térmica com água fria, ou uma compressa fria, não é gelo, tá bom? Além disso, depois que eu afastei do agente, que eu tirei a roupa, eu tenho que cobrir a criança. Por quê? Aquela superfície queimada perde muito calor. Então a criança pode fazer hipotermia. Hipotermia em pediatria a gente mata. Então é um dos fatores que leva à morte. Então a gente vai tirar o fator, a gente vai lavar, vai cobrir. E aqui, a partir desse momento aqui, é chamar o serviço de emergência. Chamar, falar qual lugar que queimou, com que queimou, como é que está o paciente. Quanto mais detalhes puder dar, melhor ainda. E lembrar, gente, não é para aplicar nada no local. Não é para pôr nada de creme, não é para passar pó de café, não é para passar pomada, pasta de dente. Não é para passar nada naquele momento, os cuidados têm que ser hospitalares, tá bom? Coloquei aqui embaixo o máximo que a gente tem, principalmente no serviço de emergência, que é a segurança do cuidador. Por que isso é muito importante? Gente, eu estou falando que às vezes pode ter, vamos imaginar a situação lá do acidente com álcool. Então tem um combustão, tem fogo acontecendo, tem chama. Você não vai entrar ali e tentar de qualquer forma meter a mão no fogo, apagar com a própria mão, porque aí a partir daquele momento a gente não tem só um paciente como vários. Então você passa a ser um paciente e não está mais ajudando a cena. Então a segurança é muito importante. Eu posso entrar, foi um bujão de gás que explodiu, a gente teve um acidente na cidade próxima aqui que alguns bujões explodiram. Eu posso entrar na cena ou tem risco de outros explodirem também? Entendeu? Eu vou ficar de fora, aciono no serviço, eu faço o que eu posso fazer naquele momento. Ou então, foi queimadura com álcool, tá ali, tá trazendo perto, a gente tem que tentar apagar, extintor, ou então até próprio abafar, né, o fogo, e aí a gente dá os cuidados, mas a segurança do cuidador é muito importante. Em relação ao afogamento, como é que eu vou evitar? Então, pessoalmente, eu tenho medo de afogamento, porque talvez as piores ocorrências às quais eu já tenha ido envolvessem afogamento. Então, como é que eu vou evitar? São inúmeros, a lista é enorme, mas eu peguei alguns dos principais. Não vamos deixar baldes, bacias ou recipientes de água com água, né? Porque lembra que a gente falou que pode afogar até 5 centímetros de água? Então eu acho isso no balde. Então aquele balde que pega a água da chuva, aquele balde depois que lava a roupa, tudo isso é motivo para a criança afogar. O que eu tenho que lembrar? Se você imaginar uma criança que começou a andar, comecei a andar, a criança é uma cabeçuda, andando ali com a marcha bem aberta, desequilibrada, cai sentado. Então você percebe que a força nas pernas, ali, a força na coluna não é tão importante assim quanto o peso da cabeça. Então se ela cai num balde de cabeça para baixo, ela não vai dar conta de levantar. Ela não tem força para poder firmar o braço,
firmar as costas e fazer postura e tirar a cabeça. A criança ela se desenvolve da cabeça em direção aos pés, né? Crânio caudal. A primeira coisa que vai desenvolver é a cabeça, tamanho, inteligência e tudo mais. Mas a parte postural dela vem depois. Então, o risco dela afogar é muito grande. Isso inclui vasos sanitários. Olha o perigo, gente. Além disso, o que eu tenho que fazer? Estou falando de recipientes de água. Então, eu vou esvaziar o tanque, máquinas após o uso. Isso aqui é importante também para crianças maiores, está brincando de esconder, quer subir em algum lugar, cai, não consegue sair. Não vou confiar em boias ou dispositivos de flutuação. Então, estou ali, eu fui passear com o filho, tem piscina, olha lá. O colete salva-vidas é o único dispositivo que a gente tem confiança, certo? Então, se eu estou falando de boia de braço, boia de cintura, outras coisas também que surgiram aí, a gente tem acidentes notificados, que são caudas de sereia para nadar, enfim, tudo, nada disso é recomendado. Então, se a gente for recomendar aquele colete salva-vidas não inflável, tá bom? O que não exclui o acompanhamento. A criança tem que ser o quê? Supervisionada. Então, ela está sempre supervisionada, ok? Não vou usar piscinas que não têm proteção em ralos, então alguns têm aquela força de sucção que prende a criança lá embaixo, prende cabelo, prende parte da roupa, prende corrente, ela não consegue sair. Eu vou ensinar a criança a nadar, a Organização Mundial de Saúde recomenda ali 6 anos como a faixa etária, nós temos alguns programas e projetos que já fazem com crianças até mais novas que isso. O treinamento de pais, e olha aqui, o treinamento de cuidadores em primeiros socorros. Então, se eu não conseguir evitar tudo o que a gente fez, e vale aqui a gente lembrar de gradeamento de piscinas, a área de acesso à piscina ela não é permitida para criança, ou tem um tranca em regiões mais altas que ela não consegue destrancar. Eu tenho grades que o espaço entre elas é estreito, ela não consegue passar, o acesso dela só é permitido com supervisão. Eu tenho piscinas que são tampadas, eu tenho lonas que não permitem que a criança entre ou que caia, nem que caia entre a lona. Então, tudo isso, quanto mais eu puder fazer, melhor ainda. Mas e no caso de não acontecer, de eu não conseguir evitar e acontecer, de fato? O que eu vou fazer? Eu tenho que manter, eu tenho que seguir os elos. Então, a primeira coisa vai ser a prevenção, sempre é o melhor. Não conseguir, eu vou reconhecer o afogado, eu vou retirar ele, então vou evitar que ele afunde. Então, fornece flutuação e remova da água. Então, a grosso modo, remova da água e aí eu vou dar o suporte de vida. Então, o que é muito importante? Não deixa que aconteça. Se acontecer, tira da água e a gente vai dar o suporte para os nossos primeiros socorros nesse momento, tá bom? Vamos agora para uma revisãozinha rápida aqui. Cheguei no paciente, acessei, tirei ele da piscina. A primeira coisa que eu vou olhar, tá inconsciente ou não? O paciente chora, tá irritado, eu fico um pouco mais tranquilo. Esse paciente vai ser avaliado em um hospital, mas eu ali de imediato vou ter apenas que o quê? Cobrir ele, evitar que ele perca calor e fazer esse transporte. Tranquilo, sem desespero, tá bom? Mas o paciente está inconsciente, aquele paciente mole, hipotônico, não acorda, às vezes nem sempre respira, então está inconsciente. Eu tenho que abrir as vias aéreas e começar a ventilar, que é essa cena aqui, eu vou mostrar para vocês em instantes, e a gente vai fazer as compressões também, certo? É muito importante o acionamento do serviço de emergência. Existe a orientação de que se você está sozinho, você começa a ventilação e a compressão, faz 2 minutos ali e já chama o serviço de emergência. Por quê? Pediatria, quando a gente tem um evento grave, o oxigênio é uma das coisas mais importantes. O adulto, ele morre por outras causas. A criança, muitas delas morrem por falta de oxigênio em si. Então, por isso que eu vou ali ventilar e comprimir antes de chamar o serviço de emergência. Se eu tiver com alguém, isso é feito de forma simultânea. Então, eu estou fazendo o suporte de vida e alguém está ligando e chamando o serviço de emergência. Então, como é que é isso? Vamos agora ver esse vídeo aí, que é de forma bem elucidativa. É importante que vocês visualizem. Vejam o processo. Socorre uma criança afogada, geralmente ela está inconsciente por falta de oxigenação. O mais importante nesse caso é dar oxigênio para essa criança através da respiração boca a boca. A gente pinça a narina da criança Fecha o nariz, e vai eleva um liberar pouquinho o 2 pescoço, respirações e a na gente vai boca da fazer duas criança, ventilações. observando a elevação do tórax. Ventilação é só soprar. Um pouco do ar que está na boca. Não precisa encher a boca de ar e jogar. Fiquem na boca, dois O sopros. próximo passo é fazer as compressões torácicas. A gente vai fazer com essa A região da região da mão, palma em inferior cima do osso externo, e logo abaixo do mamilo. abaixo do mamilo. A Essa é a partir daí, o ciclo se repete. 30 compressões, 2 ventilações, até chegar o socorro. Se você estiver sozinho, você começa fazendo essas manobras e depois de 2 minutos você vai chamar por socorro. Se você estiver com alguém,
você peça para esse alguém chamar por socorro enquanto você começa as manobras de reanimação. Então, de forma a gente resumir, a criança está inconsciente, vou posicionar ela no chão, fornecer as duas ventilações, soprei, soprei. Terminei de soprar, eu tenho que comprimir. Então, assim, não tenho que desengasgar a criança, puxar o ar a água que está lá dentro, eu não tenho que bater nas costas para sair a água, não é. Eu vou fornecer ar e vou fornecer compressão. Eu estou imitando o que o coração estaria fazendo naquele momento. Quando o serviço de urgência chegar, ele vai dar o suporte ou dar as outras tratativas que precisa, certo? Então, assim, é um pouco assustador o afogamento, né? Mas a gente precisa entender o que tem que ser feito e fazer. E o engasgo, como é que eu vou evitar? Então, eu tenho que lembrar daquela criança que está começando a comer sozinho, ou comer alimentos que não são o leite materno, que não é o leite materno. Então, alimentos com formatos arredondados, uva, tem que ser cortados na horizontal, para a gente evitar que essa criança engasgue. Frutas muito duras, como por exemplo a maçã, pode ser cozida, que ela não vai engasgar ou aspirar aquele alimento. Folhas devem ser bem picadas ou misturadas em outras preparações. Né? Então, falando de comida de caldo, por exemplo. Alimentos em grãos, amendoim ou outra coisa nesse sentido, tem que ser fornecido melhor na forma de farinha ou na forma de pasta, certo? E a gente não pode esquecer, não estamos falando de alimento, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, dos objetos. Então a gente tem ali objetos pequenos, inúmeros em casa. Tem que lembrar, por exemplo, que o irmão mais velho pode pegar uma caixa que está guardada para poder brincar com o mais novo. E nessa caixa tem objeto não. Os objetos que não poderiam estar lá, né, são objetos pequenos. Então nós precisamos lembrar disso e evitar. Lembrando da supervisão. Então, além disso, o que eu tenho que fazer? Novamente, eu tenho duas situações. Eu tenho aquela obstrução total, ou seja, alguma coisa está de fato tampando a respiração da criança. Eu não ouço som, ela não consegue chorar, ela não consegue falar, ela está ficando ali uma cor diferente, mais roxa. Então essa aqui é a obstrução total. Eu tenho a obstrução parcial. A obstrução parcial é aquela que ela engasgou e saiu. Ou está chorando, ou está fazendo algum som, você consegue perceber que o ar está passando. Então, obstrução parcial. Obstrução parcial é bem mais tranquilo. Eu tenho que o quê? Levar essa criança para ser avaliada em caso de ter sido um evento assim demorado, importante, ou se ela estiver muito chorosa, sintomática, ou com qualquer tipo de desconforto respiratório, tem que ser avaliada, inclusive se tiver com algum tipo de som diferente, seja aquele miado do gato, que é o sibilo, ou seja, então, mais alto, como se fosse um ronco, isso também tem que levar. E a obstrução total é aquela situação clássica de risco, que eu tenho que desobstruir. Se eu não tirar, ela não vai conseguir respirar, e aí evolui com morte, tá? Então, o que eu vou fazer na obstrução total? A gente vai ver o que faz com crianças menores e o próximo em crianças maiores. Se alimentando uma criancinha que está aqui no meu colo, e de repente essa criancinha tenta tossir e não consegue colocar o objeto para fora, e eu vejo que esse pulmãozinho não está mais expandindo, ela começa a ficar realmente muito agoniada. Ela está consciente com a obstrução total das vias aéreas. O que fazer? Apoiar imediatamente na mandíbula, desta forma, e colocar essa criancinha no seu braço, sempre inclinando a cabeça para baixo, utilizando a gravidade como marcador. Olha a posição. Eu posso fazer isso sentado, Eu posso fazer isso ajoelhado, posso estar posso fazer isso apoiado na... o que importa é Ela você está ali. estar apoiada no seu antebraço, com a sua mão segurando na mandíbula, Apoio na de mandíbula. preferência abrindo a via aérea, e assim, na região interescapular, fazer 5 tapotagens, 5 golpes fortes, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou fazendo aqui compressões em cima do pulmão, e esse pulmão vai estar criando uma tosse artificial para expelir esse objeto. Depois que eu faço as 5 tapotagens, eu apoio minha mão aqui na parte occipital, viro a criança em cima do braço e faço 5 compressões torácicas, sempre inclinado para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Compressão, tá vendo? Novamente eu vou virar para o meu braço e continuo. Isso, 1, 2, 3, até 4, quando eu vou fazer 5. isso? Se Até quando sair. alimentando. Então vamos supor que saiu, ou ela voltou a chorar. Aí eu cesso o que eu estava fazendo, eu não preciso continuar. Ou então, se por algum motivo ela ficar extremamente mole, então naquele momento que eu estou fazendo a capotagem, é uma criança que tem um pouco de tônus, ela reage, ela está se perdendo, ela está agoniada. Ela só não respira, mas ela está agoniada. Se nesse processo aí de tapotagem e compressão ela tiver hipotônica e se entregar, ficar muito mole, você perceber que ela ali
o comum chamado desfaleceu, ela está inconsciente, essa criança a gente vai priorizar as compressões. Então, não é tapotagem que vai ter que ser feito, vai fazer as compressões e acionar o serviço de emergência. Então, aquela situação é criança menor. A criança maior, ela, principalmente ali a partir dos 6 anos, o adolescente de modo especial, ele já tem a tratativa muito parecida com a do adulto. É de Heinrich. Como é que se chama? Socorrista deve perguntar: você está engasgado? A pessoa está engasgada, ela não sai som total. Assim, vira de costas. Você está atrás da vítima. Apoia a perna entre as Envolve os braços em torno da cintura coloca o por braço baixo dos braços do vitimado. Um jeito fácil de encontrar qual que é a altura que eu vou colocar, apoia a sua mão no umbigo, certo? Da pessoa, e roda ela como se você estivesse dobrando, coloca e dobra a mão assim para cima, vai ficar bem na base das costelas, lá em cima, e aí você faz o movimento que vocês vão ver agora. Localiza a cicatriz umbilical e o processo tifóide. Fecha um de suas mãos e posiciona a faca do polegar entre o umbigo e o processo tifóide. Vai a mão com a outra, você vai faz a força direcionando para cima, certo? E vai fazer isso até resolver a obstrução. Então essa é a obstrução total. A gente viu em crianças menores, viu em crianças maiores. Lembrando que o vídeo vai estar disponível, vocês podem rever, a gente pode fazer até oficinas práticas caso precisem, tá bom? E seguindo aqui, para a gente poder encerrar o nosso encontro de hoje, rápidas tratativas sobre ferimentos e intoxicações. Por que é rápido? Porque não tem muita ciência nesse atendimento inicial. Então, em relação aos ferimentos, a criança caiu, bateu em algum lugar, estava andando de bicicleta, cortou, enfim. O primeiro cuidado que eu tenho que ter no local, se for uma lesão com grande quantidade de sangramento, eu faço uma compressão com um pano limpo. Coloco ali uma fraldinha limpa e comprimo. Ah, mas a fralda encheu de sangue, eu tiro e ponho uma limpa? Não. Eu coloco outra limpa por cima da que está suja. Aquela fralda que está suja de sangue, ela serve como se fosse um tampão. Ela está fazendo o que o nosso corpo faz ali por dentro, ela está dando a força por fora. Então, se eu pego ali, estou tratando, comprimindo o ferimento, eu coloco outro pano por cima limpo, certo? Se for um ferimento pequeno, tipo ralado, foi uma coisa assim bem tranquila, eu vou lavar no local com água e sabão, e aí depois de lavado com água e sabão, eu não preciso de fato cobrir o ferimento de forma imediata, tá? Se for um ferimento pequeno, tipo ralado, não precisa cobrir ele, enfaixar, a menina virar uma múmia, não precisa disso não. Ferimentos maiores, como esse que a gente está vendo na figura, sem dúvida alguma vão passar ali para o processo de sutura. A gente vai ter que aproximar aquelas bordas para não ficar uma cicatriz muito feia ou então para infeccionar. Então, ferimentos maiores, faz a compressão local e vai até o atendimento médico. Se for algo muito grande, aciona o serviço de emergência, tá bom? Ferimentos pequenos, a gente lava, não tem muita coisa além disso que ser feito. Em relação e o que é importante a gente lembrar aqui nos ferimentos, é que nem sempre eles vêm sozinhos. Então, de vez em quando, o ferimento vem junto com a fratura, o ferimento vem junto com a queda. Então, lembrar que eu tenho que pensar nas outras coisas. Se eu tenho algum membro ali, além de cortado, ele está ali deformado, parece que está torto, tem um inchaço diferente. Então, tem essas outras coisas que podem vir associados. Quando for também para o hospital, lembra de levar o cartão de vacina, viu? Se eu tenho ferimento, a gente vai ter que fazer uma observação em relação à vacina antitetânica. Então, se a criança vai para o hospital, tem que levar o cartão de vacina também. Em relação às intoxicações, essa abordagem aqui ela é muito mais específica para o centro de atendimento lá que vai fazer o suporte, para o médico que for atender. Mas, de uma forma geral, a forma de evitar, então, produtos de limpeza e medicamentos, eles ficam em lugares trancados, longe do alcance das crianças. As crianças não têm acesso. Tá? A primeira coisa é isso. Então, produto de limpeza não fica no armário embaixo da pia. Ele fica no armário alto e trancado. Da mesma forma, você não vai pegar, por exemplo, uma água sanitária e colocar numa garrafa de refrigerante, que é muito mais bonita, muito mais atrativa e aquele ali vai ser ingerido, tá bom? Outras coisas também é o remédio. O remédio ele fica no lugar longe do alcance das crianças, ela não tem acesso, ela não brinca com o remédio e ela não vê. Algumas medicações, elas têm ali uma tampa que é anti-crianças, né, vamos falar assim, mas a maioria pega na caixinha e consegue ingerir.
Naquele primeiro momento, eu preciso entender que nem sempre é clara a intoxicação. Então, nem sempre a criança vai te contar e nem sempre você vai conseguir ver que ela fez ou ver fazendo. Então, muitas vezes a criança está sonolenta, ela convulsionou, ela está tendo um comportamento estranho, ela está chorando, está irritada. Então, a criança com comportamento diferente é um dos nossos alertas, tá bom? E quando você procurar o hospital, se puder levar o que foi o fator intoxicante, ou então levar pelo menos a informação de quais medicamentos tem em casa, tá bom? Eu não tenho um cuidado imediato depois que é ingerido ou aspirado para que a gente faça em casa. Você não vai dar leite, você não vai enfiar o dedo na garganta para vomitar. Então, não vai ser feito naquele momento lá e o tratamento de forma definitiva vai ser feito no hospital. Se é com a intoxicação, a criança estiver ali sonolenta, algum outro sinal de gravidade, respirando mal, cansada, algum sangramento, aciona o serviço de emergência também, tá bom?